Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Escola Ecoprime. Olá, Missilene! Elisete, que bom te ver por aqui. Boa noite, gente. Adrine, Mário, Tassi, Larissa, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Ecoprime. Henrique, Aka, Duda, Márcia, sejam bem-vindos. Estamos começando uma live sobre mentira e como tratar isso no coração das nossas crianças. Se você é mãe ou pai, com certeza você já precisou lidar com a mentira dentro de casa, né? E esse é um assunto bem difícil. Eu estava vendo um estudo que foi feito no Canadá mostrando que as crianças desde muito cedo elas mentem, né? Esse estudo ele mostra que 90%, numa situação lá, 90% das crianças de 5 anos, elas mentiram, e 100% de crianças de 6 anos mentiam, né? E elas mentem por qualquer coisa, né? Mentem porque querem impressionar o amiguinho, mentem porque querem ganhar alguma coisa, mentem porque não querem levar uma bronca, né? Mentem porque às vezes querem ser educadas, né? E muitas vezes os motivos pelos quais elas mentem são os mesmos motivos pelos quais nós mentimos, né? E a gente vai hoje conversar um pouquinho com o pastor Augusto sobre como a gente pode tratar isso no coração das nossas crianças. Eu vou aqui, pastor Augusto já chegou. Aqui, Vanilda, Queta, boa noite. Oi, gente, boa Olá, noite. Oi, Andressa, boa noite. olá, pastor Augusto, prazer. Deixa eu afastar um pouquinho, porque minha cara tá tamanho da tela. Não, agora foi melhor. Você tá me ouvindo tranquilo aí, todo mundo? Estou ouvindo aqui você tranquilo. Gente, Então, estamos aqui recebendo o pastor Augusto, né, marido de Raquel, pai de Arthur e agora de Davi, né, que está é, aí no caminho, né, no forninho. E pastor Augusto, ele é pastor da Igreja Presbiteriana lá de Prazeres e também capelão da Ecoprime, tem feito esse trabalho aí junto com a gente maravilhoso de pastorear, né, o coração dos nossos alunos, dos professores, da equipe, né, ajudando-nos aí no treinamento de cosmovisão bíblica, nos ajudando a sermos a escola cristã que Deus tem nos chamado a ser. E tem sido uma bênção, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Augusto e a gente convidou ele hoje para que a gente pudesse estar conversando sobre mentira, que é algo tão frequente, né, na vida dos nossos pequenos e que a gente precisa tratar desde cedo. E a gente não escolheu esse tema aleatoriamente, né? A gente está aí às vésperas do dia 1 de abril, né? Dia 1º de abril, que é conhecido como o Dia da Mentira, né? E durante toda a minha infância eu lembro das pessoas fazendo brincadeiras ou contando mentirinhas, né? Porque naquele dia podia, porque aquele dia é o dia da mentira, né? E isso acontece até hoje. E a gente precisa olhar para a mentira, não como uma brincadeira, não como uma coisa ingênua, mas com seriedade, né? Afinal de contas, né, pastor? A gente tem na Bíblia em vários trechos, né, que a mentira sim. é algo abominável ao Senhor e precisa ser tratado no coração dos nossos filhos. Então, a gente vai estar conversando aqui sobre algumas dúvidas, né? E se você tiver alguma dúvida, alguma situação, manda pra gente que a gente vai estar conversando também. Algumas pessoas mandaram perguntando se existe uma fase que a criança mente mais. A partir de que idade deve se tratar a questão da mentira? Porque tem algumas pessoas que falam da questão fantasiosa. Deve-se trazer um castigo para a criança ou não, por conta da mentira, né? Como é que se deve tratar a mentira quando ela é contada? Bem, algumas questões já surgiram e a gente vai estar tratando elas ao longo aqui da nossa conversa com o pastor Augusto. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, Andressa. Benção demais poder estar aqui. Benção a gente poder tratar esse tema tão sério, né? Tão difícil também em nossa sociedade, né? Porque tem sido, como você falou, banalizado, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar aí pro mês de abril, em alguns instantes.
E a gente vai ter isso aí, né? As pessoas mentindo descaradamente, né? Tranquilamente e se divertindo com isso. E a gente tem que ter cuidado, né, com essa realidade. Eu queria só chamar a atenção, assim, Andressa, quanto à seriedade desse tema, que muita gente não entende. Que hoje, por exemplo, a pandemia que a gente está enfrentando, né, as mortes que a gente tem, os bebês que morrem, os assassinatos que existem, os adultérios que existem, tudo isso que existe hoje é por causa da mentira. Não sei se é alguém que está aí nos ouvindo, se todo mundo já conseguiu pensar nisso. Né? Veja, porque Eva e Adão caíram na mentira de quem? De Satanás, né? Que disse a eles que eles seriam igual a Deus. Então veja, se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Vocês não vão morrer. É certo que vocês não vão morrer. E porque eles acreditaram nessa mentira, a gente está vivendo hoje nessa desgraça, né, que a gente encontra nesse mundo caído, que ainda carrega muita beleza, né, da criação de Deus, mas que anseia, a criação anseia por ser de fato remida, né, pelo Senhor. Então que a gente encare esse tema aqui, essa live, com seriedade, porque de fato o tema é muito sério, né? O tema é muito sério e muito, muito importante. Perfeito, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas de fato, né? Tudo começou com uma mentira, né? Tudo veio abaixo, Tudo. né? Por conta de uma mentira. E, pastor, eu queria trazer de cara a pergunta que é a geradora do tema dessa live, que é como tratar o coração dos nossos filhos em relação à mentira. Joia, joia. Eu tenho 4 instruções para a gente tentar caminhar aqui hoje, tá? Pensando sobre esse tema. E eu queria começar com a primeira, né? Dizendo que se nós queremos tratar o coração dos nossos filhos quanto a mentira, nós precisamos primeiramente entender que nós devemos ser exemplos para ele. Porque, veja, isso tem implicação muito grande na Escritura, né? Cristo nos ensina o quê? Que a gente não deve querer tirar um cisco do olho do nosso irmão, sem que a gente retire primeiro a trave que está no nosso olho. E você deve concordar comigo, Andressa, que nós temos esse problema hoje em nossa sociedade. Nós temos pais que querem que seus filhos não mintam, que disciplinam seus filhos por causa da mentira, que procuram ajuda para resolver esse problema, mas que no dia a dia deles, a vida deles é uma vida permeada por mentira. Então, veja, são pais que estão querendo tirar um cisco do olho da criança sem que antes retire a trave do seu próprio olho. E se nós queremos tratar as nossas crianças, se nós queremos cuidar delas nessa perspectiva, nós precisamos fazer aquilo que Cristo nos ensina. Veja, retira primeiro a trave do teu olho e depois tira o cisco do olho do teu irmão, né? Então nós precisamos entender isso. E nós precisamos colocar de fato isso em prática. Por quê? Porque as nossas atitudes, principalmente para as crianças, muitas vezes elas falam mais alto do que nossas palavras. Nossos filhos, enquanto eles são crianças, adolescentes, eles observam muito. Não é verdade? A gente observa isso na escola, nós vemos isso no dia a dia. Nós somos seres miméticos. Somos seres que imitam, né, os outros seres que estão ao nosso redor. Meu filhinho tem 1 ano, né, 1 ano e um pouquinho. É engraçado que até dormir, a gente olha para ele dormindo, ele dorme como eu durmo. É muito engraçado porque ele copia, né, ele age dessa maneira. Então, muitas crianças estão observando seus pais no dia a dia, mentindo, vivendo uma vida de mentira, e aí quando o pai chega para exortar, para falar, olha, não age assim, esse não é o caminho, isso é errado, a gente tem o quê, então? A criança agora com um problema na mente dela. Meu pai diz que é errado, mas meu pai faz a mesma coisa. Ele manda eu não mentir, mas eu vi ele ontem mentindo no telefone. Eu vi minha mãe ontem mentindo para o meu pai. Eu vi ontem a minha mãe mentindo para o meu irmão. Então, eu acho que isso é basilar na nossa vida. Se nós queremos que nossos filhos sejam verdadeiros, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes. Sabe? Nós precisamos, durante o dia a dia, nos policiar e fazer aquilo que Cristo nos ensina. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Cristo não é mentiroso. Pelo contrário, Ele é a própria verdade.
Então nós precisamos ser como Cristo na vida dos nossos filhos. Demonstrarmos aos nossos filhos com atos práticos, sendo pais e mães que falam a verdade. Custe o que custar, doa o que doer. Nós precisamos viver sobre essa realidade. Esse é o primeiro aspecto. Sem esse, eu imagino que a casa toda vai ruir. Perfeito. A gente vai ter um problema grande com isso. E eu queria acrescentar, principalmente, pastor, também, falar a verdade também a eles, né? Muitas vezes a gente se vê em algumas situações delicadas e a gente, né, às vezes não querendo, por exemplo, não querendo responder. Às vezes a criança, ela pergunta sobre sexo muito cedo, tipo, de onde vêm os bebês? Ou ouviu a palavra em algum lugar, né? Tipo, mãe, o que é sexo? Ou de onde é que os bebês vêm? E aí você fica naquela, tipo, né, o que é que eu falo? E aí às vezes é que inventam uma história, né, para a criança, e aí não fala bem. Às vezes o pai e a mãe se separaram e aí não querem falar para a criança, aí inventam uma história, né, de que o pai viajou e que a mãe foi não sei aonde. Então, a gente muitas vezes se vê em situações difíceis, né, para encontrar uma resposta. Mas mesmo nessas situações, deve-se encontrar uma forma de falar a verdade, não é isso? Concordo plenamente. Esse é um segundo ponto que eu ia abordar, porque, veja, tanto nessas situações difíceis da vida, como até mesmo naquilo que nós chamamos de mentirinhas boas. Brancas, né? Que chamam também, né? Oi? Mentira branca, que o pessoal chama mentira também. branca. Exatamente. Mentira branca, mentira boa, aquela mentira que não machuca, aquela mentira que não faz mal, né? E a gente não encontra essa realidade não como instrução do Senhor para nossa vida, né? E vamos pensar um pouquinho nisso, vamos tentar abordar isso aí com um pouco mais de detalhe. Pode ser em situações difíceis, onde, Andressa, às vezes não é nem porque o pai não sabe falar, mas às vezes é por causa da preguiça. Às vezes é por causa do comodismo, entendeu? Imagina a situação de um pai trabalhando o dia todo, chegando em casa cansado do trabalho, ele janta com a família, senta no sofá na frente da televisão e agora tudo que ele pensa é: esse é o meu tempo. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Aí chega o filho do lado e vai dizer: olha, pai, como é que os bebês nascem, por exemplo? Isso vai demorar tempo. Percebe? Isso vai exigir esforço. Isso vai exigir usar a mente cansada para poder falar na linguagem da criança sobre esse tema tão importante, a sexualidade, por exemplo. Então, nesse momento, muitos pais estão tão cansados, com preguiça até de ensinar os seus filhos, que é muito mais fácil contar uma mentirinha, né? Dizer: olha, papai pegou uma semente, colocou na boca da mamãe, a mamãe comeu, a semente nasce uma árvore, quando bota na boca da mamãe, nasce um bebê. Né? E a criança fica com aquela coisa: então, se eu comer uma semente, eu vou ter um bebê na barriga, né? E a gente acaba bugando, né? Complicando a cabeça do nosso filho, entende? Menosprezando o conhecimento deles também, achando que eles não podem aprender, né? E por preguiça. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Por quê? Porque a gente vai estar ensinando errado aos nossos filhos, a gente vai estar perdendo, eu acho que esse momento, a gente está perdendo, se a gente age dessa maneira, uma coisa preciosa que Deus nos tem dado. A oportunidade de falar a verdade aos nossos filhos, de pastorear o coração deles e de proteger o coração deles. Porque se nós mentimos e não falamos a verdade como ela é, de uma maneira bela como ela é, porque Cristo é verdade e Cristo é belo. Então a verdade é bela. Seja ainda difícil ou não, mas é muito melhor falar a verdade. Então veja, nós perdemos essa janela de oportunidade, nós colocamos uma mentira na mente dos nossos filhos, mas sabe o que vai acontecer, Andressa? Os amigos da escola não vão. Os amigos do bairro não vão. Os amigos do condomínio não vão. A internet não vai. A internet vai ensinar algo aos nossos filhos. Em vez de ensinar o sexo de uma maneira bela, como é retratado na escritura, a internet, os amigos, as pessoas que são próximas, que não conhecem o Senhor, vão ensinar o sexo de uma maneira mentirosa, enganosa aos nossos filhos. E se você parar a perceber, por exemplo, no tema da sexualidade, a mentira ela é contada desde pequeno, e é por isso que os pais não constroem relacionamento com os filhos. Por quê? Porque os filhos olham para os pais e vão dizer: na escola eu aprendi algo, em casa eu aprendi outra coisa, meu pai não sabe de nada. E perde-se confiança, E tem problema? Né? Perde confiança. Se eu sei que eu não vou encontrar a verdade, eu confronto o que eu escutei na escola
me dá mais confiança e eu escuto o que o meu pai falou e é diferente, como você disse, eu não vou mais perguntar, né? Se eu não encontro Sim, a verdade no meu pai ou na minha mãe, não faz sentido mais, né? Uma sim. coisa que eu sempre dizia para os meninos era isso, ó, não importa o quão difícil seja a situação. Vocês podem me perguntar que vocês sempre terão a verdade. Às vezes não vai ser uma verdade fácil, mas sempre terão a verdade. Né? E eu acho que Uhum, esse relacionamento precisa existir entre pais e filhos, né? De eles saberem que uhum, eles podem contar com a verdade. Tem pais que costumam criar a lenda do Papai Noel, do Coelhinho da sim. Páscoa. Eu conheci crianças de 8 anos de idade que ainda acreditavam no Papai Noel, no Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Né? Pois E é. os meninos chegavam lá em casa, ô mãe, fulaninha disse que existe Coelhinho da Páscoa. Existe? Não, meu filho. Aí a gente ia Isso é tão explicar. sério, Andressa. Mas é Desculpa, isso é isso, tão né? sério que, assim, a gente tem que entender que nessa fase da criança, a gente está formando, nós estamos formando a cosmovisão dela. Eu concordo muito com o Felipe Fontes quando ele fala sobre essa situação e ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que ele recebe pais, né, no gabinete dizendo, olha, meu filho é adolescente, meu filho já está aí partindo quase para a idade adulta e ele se desviou do caminho da fé. Pastor, a gente precisa abrir um curso de cosmovisão na igreja, a gente precisa abordar a cosmovisão na igreja, a gente precisa inundar a mente deles com a cosmovisão cristã. E Felipe Fontes diz algo muito interessante, ele diz, você perdeu a janela. O trabalho agora com seus filhos, nessa situação, não é mais de criar uma cosmovisão, mas é um trabalho apologético. É um trabalho de combater uma fé errada e gerar uma fé nova no coração deles. Porque a janela de formar uma cosmovisão foi perdida na infância. É ali que a gente forma essa cosmovisão. Pelo menos as bases, os pilares dela. Né? Então isso é muito interessante que você fez com seus filhos. Veja, você sempre vai ter a verdade de mim. Pode ser difícil, pode ser tranquilo, mas você sempre vai ter verdade. Você está formando isso neles. Eu tenho que ser um homem verdadeiro, eu tenho que ser uma mulher verdadeira. Doa o que doer, custe o que custar, sabe? Por isso que a gente tem que entender que a verdade, o ensino contra a mentira, ele perpassa toda a vida do nosso filho, toda a infância dele. Não tem uma idade para a gente começar a ensinar ele a falar a verdade. Não. Com os nossos exemplos, a gente vai começar desde que não é bebê. Entende? E às vezes são coisas que são. A gente nem consegue entender, a gente não consegue mensurar. Mas, por exemplo, olha, eu vou trocar sua fralda. O menino ele vai começar a ouvir esses sons. Ele vai começar a olhar e dizer: trocar a fralda significa meu pai me pegar e me colocar no trocador. A criança entende rotina. É por isso que a gente coloca rotina, né, no bebezinho. A gente faz rotina porque ela entende rotina. Hora de comer, hora de dormir, hora de brincar. Ela entende isso. Então, até quando a gente começa a praticar a rotina com ele, a gente tem que cumprir verdadeiramente. Se a gente vai dizer que ele vai comer, a gente não pode ficar no celular. Se a gente vai dizer que ele vai agora para a piscina, né? Meu filho, por exemplo, tem 1 ano, mas a gente ele quer ir para a piscina. Eu não posso dizer para ele que eu vou para a piscina e não levar ele para a piscina. Entende? Eu tenho que construir isso na mente dele. É como uma floresta, né, que está desbravada no meio da criança. E nós temos que desbravar essa floresta. Depois que a gente derruba as árvores, para reconstruir, para reflorestar as árvores, é muito mais difícil. Verdade. Então eu tenho que fazer isso com muito cuidado, né? Com muita propriedade, permear a vida deles com a verdade. Verdade. Filhos de pequenininhos aí, olha aí, atentem, né? A gente tem essa oportunidade graciosa dada por Deus de construir essa cosmovisão, esse entendimento de vida, de verdade, na cabeça dos nossos filhos agora, hoje. E eu fico pensando, pastor, que na adolescência, eu tenho filhos adolescentes, né? E tenho um filho bebê. Uhum, Mas na adolescência você lida com questões muito mais graves, muito mais severas, né? Então, se você não tem, se a gente não se a gente não ensina desde cedo a eles, a gente vai se deparar com situações muito graves lá na frente, em que os nossos filhos vão uhum, se envolver com situações perigosas, né? Até para a própria vida, e a gente não vai ter a verdade deles, a gente vai ficar na ignorância, na legalidade, na esqueci o nomezinho agora. A gente vai ficar sem saber o que está acontecendo na vida deles até que algo mais drástico aconteça. Né? Então, uhum, eu acho que falar a verdade, ela vem até... A gente falou de confiança, né? A gente fala... E eu queria falar de proteção também. Né? É uma proteção para eles. Quando eles falam a uhum. verdade para a gente tem condição de cuidar, de proteger, de colocar a verdade para que eles não caiam em alguma mentira. Né? Isso. E nesse aspecto, Andressa, principalmente com os adolescentes,
né? Coisa que uma criança ela não vai conseguir ter intelecto ainda, dependendo da idade, para compreender, mas o adolescente tem muito mais isso, né? A conversa é muito mais profunda, abrange muito mais temas. A gente não apenas fala a verdade, mas nós temos a oportunidade de fazer aquilo que Cristo faz, que Paulo faz, de mostrarmos como a verdade ela é contrária à mentira. Por exemplo, nosso filho chega em casa com textos errados sobre sexualidade que ele ouviu de algum amigo. A gente não deve apenas falar que isso é errado, mas a gente tem a oportunidade para ensinar o certo, para mostrar essa verdade, né? Trazendo isso, olha, o certo é esse. É assim que se faz. É dessa maneira que a gente vive. É dessa forma que a gente age. Sabe, isso é a oportunidade que Deus nos dá para a gente poder executar. Isso é muito precioso. E você poderia Perfeito. falar algo ainda, Andressa, dentro dessa perspectiva que a gente está abordando essas mentirinhas brancas, da gente, de fato, ter cuidado com os nossos filhos, né? Com aquilo que a gente fala. Nos mínimos detalhes, a gente se policiar. Por exemplo, quando a criança escorrega e ela bate a cabeça, ela vem chorando pro pai. Ela vem chorando pra mãe. E o que é que muitos pais fazem? Deixa eu dar um beijinho que vai passar. É tão fofo isso, né? É, É tão bonito isso, mas veja, o pai dá um beijo e não passa. Entende? Então, parece que é uma besteira, mas não é uma besteira. Sabe? Deixa a mamãe dar um beijo, deixa o papai dar um beijo, deixa eu fazer o carinho. Você pode fazer isso. Mas quando a gente diz, deixa eu dar um beijo que vai passar, e não passa, é um erro. Entendeu? Eu estou, quer queira, quer não, implementando na vida do meu filho essa mentirinha branca, digamos assim, que eu acho que não faz mal, mas faz. Meu pai sempre dizia que dava um beijo e passava, mas nunca passava. Um outro exemplo disso é não saia da casa, não saia de casa sozinho, porque senão o homem do saco te pega. Eu não sei dizer que a gente tira essa ideia de homem do saco, né? Pelo menos escutei isso muito na minha infância. E quando eu vi um homem com um saco nas costas, achava que ele ia me pegar. carreira. Dava carreira, né? Então, assim, teve até um episódio que a gente foi ensinado, né, em um determinado momento que um homem poderia levar a gente. E eu lembro que a gente saiu falando de pipoqueiro. A gente viu pipoqueiro na rua e saiu falando, olha, você não presta, você rouba crianças e não sei o quê, deve ter criança escondida aí no seu carrinho de pipoca no meio da rua. Sabe? Por Misericórdia. quê? Porque a gente ouviu um ensino errado, né, dessa perspectiva. E às vezes, isso assim, eu não estou falando que minha mãe teve maldade para fazer isso, meu pai, mas às vezes é inconsciente. Só que o inconsciente é errado, ele não deixa de ser errado, né? A gente precisa se policiar, a gente precisa moldar a nossa cosmovisão de fato com a palavra de Deus, né? Por exemplo, para a gente fechar isso, muitos pais dizem para o menino ameaças, até de disciplina. Vão virar e vão dizer, olha, não faça isso, senão você vai ficar de castigo. Aí o menino vai lá, faz e não leva o castigo. O que ele vai entender, não? Ele vai entender que eu posso errar e eu não vou ser castigado. Porque meu pai diz que vai me disciplinar, mas ele mente. Percebe como isso é sério? Às Isso é muito vezes a sério. gente mente muito por educação, né? A gente vai para casa de alguma amiga para almoçar e aí ela pergunta: e aí, tava gostoso? Eu tava ótimo. Aí chega no carro e diz: minha gente, como aquela comida tava salgada? Vocês perceberam? Né? E o filho viu que você disse Exato. que a comida tava ótima, deliciosa, super elogiou na frente da pessoa, né? Mas por trás tava criticando e a gente acaba fazendo isso, né? Tipo, coloca o nome de educação, né? Uhum. São muitas desculpas. São muitas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Verdade. E perceber as mentiras, né? Perceber o que é mentira e dar nome à mentira. Eu fiquei abismada porque eu estava pesquisando, né, lendo algumas coisas antes da nossa live sobre mentiras e vendo alguns artigos, as pessoas dizendo assim: não, mentira, quem nunca mentiu? Mentir não tem problema. O problema é que isso seja frequente ou que isso seja, tipo assim, algo que venha prejudicar outras pessoas. Meu Deus do céu, que mentira, né? Uhum. Mas é Exatamente. esse nível de absurdo que a gente ouve por aí, né? E a gente, enquanto pai e mãe, precisa ter cuidado também com o que a gente lê. Porque tem todo tipo de lixo na internet, né? Absurdos como esse, que colocam a mentira como algo assim, ah, todo mundo mente, besteira. Né? Aí teve até Uhum. outro artigo, não foi só um não, tá? Teve outro que disse assim, ah, mas a mentira torna a vida um pouco mais leve, né? Tipo, viver sem mentir, né? Às vezes você tem que lidar com situações muito pesadas, não tem como. Meu Uhum. Deus.
né? Então, como Pois você é, disse, todo tipo de desculpa a gente encontra para mentira, né? Até sim. justificativas plausíveis que dizem, né? Como você disse, mentirinha boa, mentirinha branca, né? Vale. Então, e é E algo que a gente a precisa mentira ela trabalhar. carrega isso, né? Ela sempre carrega uma promessa boa. Ninguém Uhum. mente porque vai trazer algo ruim, porque ele acha que ele vai trazer algo bom. Ou para si mesmo, né? Ou para si mesmo, ou até para outras pessoas. Isso. Mas a verdade é que, de fato, ela não traz algo bom. Ela traz destruição, né? Ela traz morte. A gente precisa ter muito, mas muito cuidado com essa realidade. Né? Porque a mentira, ela realiza na mentira, ela é sempre engano. E a experiência, assim, André, assim, em atendimento, né? Isso faz mais variadas idades, é que a gente encontra, infelizmente, muitas pessoas que foram enganadas pela mentira. E é triste, né? Você vê pessoas assim, eu não sabia que o pecado era tão doloroso. Eu não sabia que o pecado traz tanto dano, né? O que eu estou vivendo hoje é por causa do meu pecado. E isso é lamentável, né? Isso é muito triste. É por isso que eu acho que a gente precisa entender, como um terceiro ponto, né, de como a gente cuidar do coração dos nossos filhos quanto à mentira, é entender de fato que o problema está no coração. O problema não é social, o problema não é psicológico, digamos assim, como uma fase da vida, né, como um momento, adolescentemente mesmo, é isso que eles fazem, é normal, um problema cultural, né, faz parte da nossa mentira, o jeitinho brasileiro, a nossa vida, o jeitinho brasileiro, né, então a gente pode mentir porque nós somos brasileiros, né, isso faz parte de nós, sabe, tudo isso é mentira, e consequentemente tudo isso é pecado. Nós precisamos entender que o problema da mentira, seja no nosso coração, seja no coração dos nossos filhos, está lá. É no coração. Porque é isso que Cristo ensina, né, em Mateus 15. Até separei o texto aqui. Cristo vai dizer, porque do coração procedem os maus desígnios. O homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Percebe? Então, quando a gente olha para a nossa criança, pequenininha, começou a falar, já está mentindo. Ah, mas é um anjinho. Não, ali é um pecador. Se ela está mentindo, eu estou falando do coração dela, de pecado. Ah, mas a criança é inocente, pastor. Ela não erra. Não, veja. Se a nossa cosmovisão é bíblica, nós precisamos retornar para aquilo que o Salmo 51:5 nos ensina. Quando o salmista vai dizer, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então, filho de pecador com pecador é o quê? É um pecador. Entende? Um pecador miserável, né? Carente da graça, miserável nessa situação de estar numa miserabilidade, carente da graça de Deus. E nós precisamos entender isso, né? Por isso que a gente pode até reforçar aquilo que a gente vai ter esse ano, né, Andressa? O nosso encontro ali na escola, né? Nosso centro de treinamento, onde a gente vai ter TED Trip, que aborda papais cristãos, que aborda muito bem essa realidade no seu livro, Pastoreando o Coração da Criança. É lá que nós temos que olhar, né? Pastorearmos o coração das nossas crianças. E por que isso é muito importante? Porque se nós entendemos que o problema está no coração, nós não vamos querer ficar cortando folhas. O Ted Tripp, ele usa até uma ilustração muito legal no seu livro, né? Quando ele fala de uma mulher que queria muito ter uma macieira na casa dela que desse frutas, que desse maçã. Ela tinha uma macieira, mas aquela macieira não produzia maçã. Era uma macieira, digamos que estéril, né? E aí um dia ela viaja e o seu marido vai lá e pendura um monte de maçã bonita na árvore. E quando ela retorna, ela vê aquela macieira cheia de maçã, e ela fica abismada. Olha, deu frutos, né? Que coisa maravilhosa. Mas quando ela chega perto, ela vê que eram apenas maçãs que estavam amarradas. E uma maçã que está amarrada na macieira, o que ela serve? Apenas para apodrecer. Então, a ilustração que o Tetripa ele dá é exatamente essa. Ele traz, olha, querer cuidar da árvore externamente por fora, querer colocar frutos nela forçadamente, não adianta nada. Se a gente não cuidar da raiz do problema, se a gente não tratar aonde está de fato o problema, talvez o problema daquela árvore fosse raiz, fosse falta de adubo, fosse falta de nutriente, não adianta nada pendurar maçã lá. Sabe? Então não vai adiantar nada falar para o nosso filho, por exemplo, não minta, porque você vai apanhar, simplesmente.
Não minta porque você vai ficar de castigo. Não minta porque você vai colher coisas ruins. Não minta porque você deixa papai triste. É bonito isso, né? Papai vai ficar triste. Não minta por causa que papai vai ficar triste. Mamãe fica triste quando você mente. Veja, nós podemos até ter o nosso filho que para de falar algumas mentiras, mas o problema do pecado continua lá no coração dele. Continua enraizado lá. Porque a gente não está tratando o pecado como o pecado deve ser tratado. A gente está querendo podar as folhas, colocar frutos lá. Entende? Então nós precisamos olhar para nossas crianças sobre essa perspectiva, desde que elas nasceram, desde que foram concebidas. São pecadoras, carentes da graça de Deus. Perfeito. E eu comecei a citar um estudo no começo da live e acabei não completando. Um estudo foi feito no Canadá com várias crianças, não sei se aqui tem a quantidade, tem não, mas com crianças de 2 a 5 anos. E aí eles pegaram uma caixa e entregaram na mão deixaram a criança com aquela caixa. E disseram que tinha alguma coisa dentro, mas que eles não poderiam abrir. Aí o adulto sai e deixa a criança com a caixa. 90% das crianças abriram a caixa. Desobedeceram, né? E aí, quando o adulto volta, e aí tem aqui, se eu pegar aqui os dados, aí ele diz assim, 20% das crianças com 2 anos, mentiram. Aí, aos 3 anos de idade, foram 40%. Aos 4 anos, 80%. E aos 5 anos, todos mentiram. Né? Tipo assim, porque às vezes existem essas teorias de que criança de tal idade vive num mundo fantasioso e e não mente. A gente não pode responsabilizar crianças menores de tantos anos. 2 anos mentiram. Né? Então, né, a ciência ela está sempre comprovando, né, aquilo que Deus criou, a criação. Né? Ciência e religião, ao contrário de muita gente pensa, andam juntos, né? Revelam, mostram às claras aquilo que Deus já nos fala em sua palavra. Então, de fato, eu achei muito interessante essa pesquisa porque ela traz isso à tona. E outra coisa que eu estava pensando, quando você estava falando, é a questão de que, às vezes, a criança mente, né? E essa questão essa questão da criança mente, e eu tive que lidar aqui com isso, com um dos meninos, com uma certa frequência. E eu percebia que, depois de um tempo, eu percebi que a mentira era por orgulho. Né? No final das contas, o orgulho era o pecado que estava lá dentro no coração. Porque ele mentia porque ele queria esconder aquilo de errado que ele tinha feito. Não era nem às vezes pela bronca, era porque ele não queria mostrar que tinha errado. Né? Então, você vê aí, às vezes a criança... A Aimee estava contando umas histórias esses dias da sala dela, e aí ela estava falando de uma situação que a criança estava super exagerando, dizendo que tinha um foguete dentro de casa, né? E aí você vê que é por vaidade, né? O pecado ali é vaidade. Então a gente precisa, e eu acho, pastor, assim, o mais difícil que eu acho é exatamente isso, é você identificar exatamente qual é o pecado, né? Por trás da mentira. A mentira é o pecado em si, mas existe sempre um pecado que tá, né, que é o que Ted Tripp fala, né, que a gente tem que investigar para entender qual é a raiz de fato daquele pecado, daquela mentira. E eu acho que isso é o mais difícil, né? Porque, como você disse, tira a gente do sofá, tira a gente ali do nosso conforto, da nossa comodidade, porque a gente precisa colocar a cabeça para pensar, né? E precisa fazer, de repente, algumas perguntas ali, precisa investigar para poder entender o que é que a gente precisa de fato tratar no coração dos nossos filhos. Sim. E uma coisa interessante que você falou, que se confirma, né, pelo pensamento também de muitos teólogos, é a ideia de que você falou das idades. Quanto mais passava a idade, mais as crianças mentiam. Né? 20% com 2 anos, e só vai crescendo até 5, até que chega a 5, todas elas mentem. Tem uma coisa interessante aqui, sabe, Andressa? Porque, veja, o que é que difere os nossos filhos de nós? Não é que eles não tenham a mesma natureza pecaminosa, eles têm. Eles são nascidos de pecado igual nós somos. Um dia nós somos crianças também. Mas a única coisa que difere deles, pra gente, é a capacidade de fazer o mal. Percebe? Porque um bebê, por exemplo, ele ainda não tem capacidade de andar, ele não tem capacidade de falar, entende? Ele não tem capacidade de agir, pensar de uma maneira como a gente tem. Conforme a gente cresce, a gente vai tendo mais capacidade de fazer o mal. Né? E é isso que a gente vê.
Tanto que a mentira de um adulto, ela é muito mais danosa. Não estou falando de pecado, o pecado é igual. Mas o dano, né, é muito maior até do que o pecado de uma criança. É Do que a verdade. mentira da criança. A gente pode mentir e matar uma pessoa. A criança pode mentir e enganar um amigo. Entende? Então, essa ideia mesmo de quanto mais a gente cresce, mais a gente tem capacidade de pecar, é algo muito sério. Né? A gente precisa entender isso. Agora, uma outra coisa importante daquilo que você falou é que nós não devemos achar também o mundo imaginativo como pecado. Né? A criança, ela deve ter a sua imaginação desenvolvida. Entende? É muito precioso isso. Né? É muito precioso isso. A ideia da imaginação, a ideia de você até mesmo viajar, né? De você criar universos. Se a gente pode e deve, né, instruir isso aos nossos filhos, né? Lapidar isso. Porque daí vai vir criatividade, né? Daí vai vir o relacionamento dela com o mundo real também. Olha, aquilo não existe, o real é isso. É muito importante a gente ensinar e incentivar nossos filhos a imaginarem. Então, nós não temos como cristãos plano nenhum com a imaginação. É algo que Deus nos dá. É um instrumento do Senhor para a nossa vida. É bênção para a nossa vida. Quando a gente vai construir uma casa, por exemplo, a gente imagina ela. Ela nem existe. Pode ser que nem vai acontecer como a gente imaginou. Todos os detalhes. Mas a gente imagina. A Bíblia fala sobre isso, né? O homem faz planos, por exemplo, mas do Senhor vem a resposta. Nós vivemos imaginando o futuro. Amanhã a gente já tem um monte de plano. Está tudo imaginado. Pode ser que todos vão por água abaixo. Mas, de fato, está tudo imaginado. Então, não tem problema com a imaginação. O problema é quando a gente usa da imaginação para justificar algo que, de fato, não aconteceu. Ou para cobertar algo, ou com motivo de orgulho, como esse aluno. Eu tenho um foguete, né, em casa. Ele não tem um foguete, ele só quer se mostrar como o cara, como aquele que tem dinheiro, como aquele que tem recursos que os outros não têm. Isso não é imaginação saudável. Ele não está voando no seu mundo. Está entendendo a diferença? Ele não está criando algo para si. Ele está usando de uma mentira para enganar outra pessoa. Perfeito. Entendeu? Então isso é completamente errado, isso é pecado. Olha, não é pecado a gente imaginar, poxa, já pensou se a gente tivesse um foguete? Queria muito ter um foguete na minha casa. Você iria comigo, a gente se divertiria, a gente conheceria o espaço. Entende a diferença? Nós precisamos olhar para essa realidade. E às vezes as crianças vão usar de fato da sua imaginação como instrumento de pecado. Eu queria indicar um livro aqui para todo mundo que está nos acompanhando, que é um livro que o título dele é o seguinte: Não Me Faça Contar Até Três. É de Ginger Poleman, eu acho que se pronuncia assim, da editora Fiel. Quem quiser comprar esse livro, eu super indico. E ela conta uma história bem interessante, eu vou resumir aqui, Andressa. Que ela chega, a família, ela tem uma filhinha de 3 anos, e quando eles estão jantando, o cachorro dele chega cheio de batom na boca. E aí a família olha para aquela situação e o pai começa a rir, né, desesperadamente, porque alguém pintou a boca do cachorro. E a mãe olha pro pai repreendendo ele: você não pode rir porque tem um pecado ali envolvido, né? Vamos averiguar, vamos ver o que aconteceu. E ela pergunta à filha de 3 anos o que é que aconteceu com o cachorro. E a filha vai dizer que foi o boneco dela que pintou a boca do cachorro. Percebe? Então ela viu que ela errou e agora ela usa da sua imaginação para poder dizer que o bonequinho dela tinha pintado a boca do cachorro. A gente riria disso. Muita gente olharia para essa situação e dizia: ah, não tem problema nenhum, ela só está imaginando. Não. Ela está escondendo o pecado dela. Ela está criando algo para justificar o pecado dela. Entende? Uhum. Então, o que a autora faz, né, ela vai dizer que ela vai gastar muito tempo com a filha, né, conversando com a filha, tentando mostrar, mas o boneco consegue fazer isso. Consegue, mãe, que eu carreguei as pilhas dele hoje. Então ele estava com muita energia. Consegue, mãe, então enquanto eu dormia, ele foi lá e fez. Aí ela vai começando a cavar, que é aquilo que você falou. Eu vou encontrar o pecado. Eu vou querer levar agora minha filha a encontrar o pecado dela. E ela fala que chega um momento até que a filha dela dorme, de tão cansada que ela estava, já era de noite. E ela deixa ela dormir um pouco, depois ela acorda ela, porque ela vai dizer: eu não queria que ela deixasse esse pecado se enraizar no coração dela. É mais importante tratar o pecado do que o sono dela. E a história é concluída com a filhinha, de fato, olhando para a mãe, né, chorando, dizendo: mãe, eu fiz isso. Eu errei, né, eu menti. Não foi o boneco, fui eu. Eu menti agora. E ela foi disciplinada, ela foi instruída, ela foi pastoreada
né? E com certeza a mãe dela livrou ela desse caminho errado. Agora entende, usar a imaginação de maneira pecaminosa não é aquilo que Deus quer para a minha vida, sabe? Isso é muito importante, a gente ter essa realidade em mente. Perfeito. Teve uma pergunta aqui que surgiu de Jonathan. Será que nossa cobrança exagerada como pais e pastores corroboram para a criança esconder o erro e mentir? Entendi. Então, essa... Quem é o nome? Eu não lembro aqui Jonathan. do rapaz. Jonathan. Jota? Jonathan. Jonathan. Jonathan, a grande questão não é uma cobrança exagerada. O problema que a gente pode estar enfrentando hoje, quanto a essa realidade, é o modo errado como os pais disciplinam e instruem seus filhos quanto à mentira. Entendeu? É uma disciplina errada. Por exemplo, se seu filho mente e você descobre, e você chega para ele com ira, e você chega para ele gritando, e você simplesmente vai dizer como muitos pais dizem, você vai levar uma surra, e você dá uma surra no seu filho, veja, você não está disciplinando seu filho como Deus manda. Se um pastor descobre a mentira de alguém e vai tratar de maneira grosseira, rude e irada, ele não vai estar também lidando como Deus manda. Toda disciplina na palavra de Deus é uma disciplina que visa o cuidado. Que visa... A base é o amor, né? Isso, é isso que eu ia falar, é o amor. Se a gente não disciplina, a gente nem ama. Então toda disciplina deve ser feita em amor, em zelo, e mostrando para a criança, no caso dos pais, e um pastor quando disciplina alguém da igreja, mostrando para aquele irmão faltoso que isso é um ato de amor. Por quê? Porque nós não queremos que esse irmão ou que nossos filhos fiquem no pecado. Nós temos experimentado coisas maravilhosas lá na igreja com disciplina. De pessoas serem disciplinadas e virarem e dizerem assim, a pessoa que foi disciplinada, Andressa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa. Porque eu estava caminhando no caminho de pecado. E agora eu entendo que Deus não quer isso para mim. De experimentar outros irmãos da igreja que viram a disciplina pública chegarem e dizer, olha, isso é maravilhoso, pastor, eu nunca vi isso, minhas lágrimas caíram dos olhos, como isso é bonito. Porque a gente está tratando o pecado, não deixando a pessoa no pecado. E isso muda tudo. Isso, em vez da gente criar um desestímulo na igreja, eu estou falando no caso do pastor porque a pergunta abrangeu isso, a gente cria um estímulo na igreja. Sim. De desejar ser corrigida, desejar ser pastoreada. Por quê? Porque a gente está livrando o povo de Deus do pecado, da destruição. E a gente deve trazer essa mesma realidade para os nossos filhos. Olha, se eu falo de mentira para você, é porque você está quebrando a lei de Deus. A gente vai falar disso já já. É porque você está colhendo, vai colher frutos de pecado, e eles são danosos. Olha o que aconteceu no Éden. Olha o que aconteceu com os homens que mentiram. Se você vai ser disciplinado agora por mim, meu filho, não é porque eu estou com raiva de você, não é porque eu estou com ira, não é uma surra que eu vou te dar, mas é porque eu te amo. É porque eu não quero que você continue ali. Porque senão você vai acabar em um caminho de destruição. E é tanto que a disciplina, após ser feita, ela é acompanhada de abraço. Ela é acompanhada de carinho. Ela é acompanhada de tempo junto. Entende? Essa é a disciplina bíblica. Isso é muito... Talvez o que esteja acontecendo seja um erro da disciplina. Aí afasta. Verdade. Aí é uma punição errada. Né? A gente precisa ter cuidado com isso. Isso que você falou é extremamente importante, porque uma das coisas mais frequentes que eu li nesses artigos que eu estava vendo sobre mentira, uma das coisas que se dizia muito era essa questão da palmada, que não se devia dar, que não se devia punir a criança, castigar a criança, porque isso afastava a criança dos pais, porque isso gerava dor e sofrimento. Mas o que você está colocando não é o que as pessoas colocam como palmada, né, como castigo ou como punição. E, na verdade, a disciplina bíblica ela não é nem punição nem castigo, ela é um resgate. Né? É você retirar o seu filho do caminho errado e trazer para o caminho certo. Né? Eu sempre digo para os meninos, hoje quem recebe a disciplina física mais aqui em casa é a Aimee, né? Que os meninos já estão maiorzinhos, já tiveram a sua cota, mais raro. Mas sempre quando eu vou fazer, né, eu sempre falo para ela que aquilo ali é uma lembrança, né? A gente já falou ali, já advertiu verbalmente, mas aquilo ali, aquela dor que ela vai sentir agora é uma lembrança pequenininha da dor que ela pode sofrer tanto mais lá na frente se ela continuar naquele caminho errado, né? Então, eu poderia, às vezes eu digo assim, eu poderia, ó, nem, né?
ficar ali, continuar ali, assistindo filme, tranquila, de boa. Eu estou aqui contigo, porque eu te amo muito para te continuar te deixando viver ou caminhar neste caminho de erro, né? Então, Uhum. a disciplina bíblica não acontece quando a gente está irado, quando a gente está impaciente, quando a gente não aguenta Isso. mais, já está de saco cheio, aí a gente dá uns gritos no menino, dá um beliscão e tipo, né? Não é assim. Né? Disciplina Pois é. bíblica, como o pastor falou, aí o passo a passo. Depois, se for o caso, vai ficar gravada a live. Então, volta, vê, assiste de novo, treina na frente do espelho. Andressa, deixa eu te perguntar uma coisa quanto a isso. A Direitinho. Imei é próxima ou distante de você? Ela é bem próxima. Eu estava até pensando nisso esses dias, porque ela está aqui em casa agora, né? Nessas aulas online, ela vive atrás de mim. Aí ela Sim. acaba uma aula, ela vem dizer que acabou a aula. Né? E é isso, exatamente. Tipo, não afasta. A gente é um medo que é provocado por Aproxima. uma mentira, né? Aproxima. Aproxima. Porque ela Aproxima sente o meu muito. amor e o meu cuidado com ela. Isso é tremendo. Eu não conheço um pai, Andressa, que disciplina seus filhos de maneira bíblica e que não é próximo dos seus filhos. Eu nunca conheci um pai assim. Não sei se você já conheceu. Eu nunca conheci. Todos os pais que eu conheço que disciplinam seus filhos de maneira bíblica são próximos dos filhos. Que fazem isso desde pequeno. Porque eles criam essa confiança com seus filhos. Arthur, quando é Relacionamento, disciplinado né? aqui na casa, quando ele é disciplinado, ele às vezes já vem para o abraço. A gente vai, disciplina ele e já abraça ele. Na mesma hora, ele já abraça você. Ele já está com você, porque não é um ato de ira. Até o tom nosso é diferente. Como ira, você grita. Não precisa gritar na disciplina. Para que você vai gritar? É. Não tem razão. Entende? Não tem razão nenhuma. Então a gente precisa entender o que é disciplina bíblica, né? E praticá-la como a palavra de Deus ensina. Isso é que faz toda a diferença. Seja na igreja, seja em casa, né? Você está falando, Andressa. E dessa forma a gente não vai conduzir os nossos filhos à mentira da próxima vez, né? Se a gente de fato, Isso. porque o processo da disciplina bíblica é um processo que deve conduzir os nossos filhos à confissão de pecados, ao arrependimento, a partir daí ao perdão a Deus, depois ao perdão àquele a quem ele mentiu. Então, tem todo esse processo. Então, no final, ele pediu perdão e aí a gente tratar e falar para ele, né, muitas vezes, aquele filho que volta, que foi o meu caso aqui em casa, mentiu. No outro dia, de novo, mentiu. No outro dia, de novo, mentiu. Né? A gente tem um livro que fala muito sobre isso, que é Deus faz fracos, Deus forte. Que ele fala Acho que é isso o título. É isso, que ele fala muito sobre graça, né? Tem uma Uhum. hora que a gente precisa liderar os nossos filhos à graça, né? Tem uma hora que a gente vai... Então, filho, você não vai conseguir sozinho. Você é pecador e você tem a tendência de fazer o que é mal. A gente precisa aqui, orar junto, pedir a Deus para que Ele lhe ajude a fazer o que é certo da próxima vez. E é uma luta diária, a gente luta contra o nosso pecado, né? Contra alguns pecados nossos, anos a fio, né? Então, o nosso papel é liderar os nossos filhos, né? A terem as armas certas para lutar contra o pecado deles, para que eles possam alcançar a vitória no final. Se a gente fizer certinho, né? A gente vai Isso. colher bênção, né, pastor? Esse daí seria o meu último ponto, né? Porque a gente viu que o problema é o coração. Então até me permita abordar rapidamente isso, mas de uma maneira ainda mais detalhada. Se o problema está no coração, qual é a cura para o coração? Entende? O que é que nós temos visto hoje? Nós amamos a escola. Ela é bênção. Mas o que é que os pais fazem hoje? Meu filho está errado, é a escola que precisa corrigir. Entende? Então, nós recorremos à pedagogia para poder trazer cura ao coração das nossas crianças. Um outro aspecto que nós recorremos hoje como sociedade é a psicologia. Então, meu filho está mentindo muito. Eu preciso levar ele no psicólogo. Eu vi Pra ver o que é isso que tá nos de artigos errado. que eu li. Já viu isso? Li isso. Uma das últimas recomendações é tipo assim, seu filho está mentindo muito, leve ele no profissional. Pois é, leve ele no profissional. Mas veja, a palavra de Deus vai em outro caminho. Bem diferente desses. Por quê? Porque o Salmo 19, no versículo 7, nos diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E as crianças são simples. Elas não são sábias. Então veja, se o problema está no coração e a gente tem essa intercambialidade na escritura de alma e coração, é basicamente a mesma coisa, né? Porque
onde fluem nossos pensamentos, sentimentos, emoções. A Bíblia trata a alma nessa perspectiva e coração também. Então, em certo sentido, é a mesma coisa. Então, a gente pode dizer aqui, traduzir dessa maneira, por exemplo, a lei do Senhor é perfeita e restaura o coração. Restaura o problema que está lá dentro. Porque é a lei do Senhor que resolve o problema do pecado. Então, veja, se eu identifico o problema do meu filho, pecado, mentira, orgulho, ganância, tudo isso. Agora, o que é que eu tenho que ser capacitado como pai? A trazer o remédio. Entende? E qual é o remédio? Não está na psicologia, não está na pedagogia, não está nos professores. Eles podem ser ajudantes disso, auxiliares disso, como nós somos, da família. Mas o remédio para isso está na lei do Senhor. E quem é o primeiro responsável por ensinar essa lei do Senhor aos seus filhos são os pais. Escola é importante? É, mas você concorda comigo, eu sei disso. Escola é auxílio dos pais. Escola é parceira. A escola não é nunca para tomar o papel dos pais. Porque quem, de fato, deve cuidar do coração dos seus filhos são os pais. A igreja é a mesma coisa. Se eu pego um pai lá na igreja que chega para mim e diz, pastor, converse com meu filho porque ele está mentindo, eu não vou conversar com o filho dele. Eu vou conversar com ele. Eu vou ensinar ele a pastorear o coração do filho dele, porque ele é que é o responsável, não é o pastor da igreja. Entende? Então, nós precisamos entender bem a lei do Senhor, estudar bem a lei do Senhor, para que a gente possa mostrar essa lei do Senhor aos nossos filhos. E isso faz parte da disciplina bíblica. Porque não é só dar uma palmada. Não é só colocar de castigo. Mas entra a segunda parte, aquilo que você estava falando aí do ensino, que você faz, por exemplo, com a EMEC, né? De orientar ela e dizer, olha, você deveria receber um castigo muito maior. E essa lei do Senhor, ela nos conduz a isso, só também a graça. Então, é a lei de Deus, o evangelho da graça, que abrange a lei de Deus. A lei do Senhor é um aio, que nos conduz ao arrependimento, até nos leva a Cristo. Percebe? Então, veja, nós precisamos mostrar o pecado, nós precisamos mostrar qual é a solução para o pecado, como Deus quer que nós andemos, como já está dito aí, né, por um irmão. Deuteronômio 6, né, aborda muito bem isso, a paideia de Deus, a pedagogia de Deus, né, que nos manda ensinar a criança no caminho, mostrando como ela deve andar e mostrar para ela, olha, existe graça para o seu pecado. Você mente, filho, o papai também. Mas quando o papai mente, o papai se arrepende. E Cristo é o Deus que morreu na cruz, é Páscoa agora, né? Ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte e perdoa o pecado e nos livra do inferno. Ele é nosso Salvador. A gente tem que ser como Ele. Ele é verdade, nós temos que falar a verdade. Nós temos que instruir na verdade. Nós temos que viver na verdade. Quando nós erramos assim, filho, nós não somos parecidos com Cristo. Nós nos parecemos, é duro o que eu vou falar, mas nós nos parecemos com Satanás, que é o pai da mentira. Você quer se parecer com Satanás ou você quer se parecer com Cristo? Percebe? Então a gente abrir a palavra de Deus ao nosso filho e pastorear o coração dele. E eu queria fechar essa instrução dizendo para você que é pai e mãe, não terceirize a educação dos seus filhos. Não coloque ela sobre a escola, não coloque ela sobre a babá, não coloque ela sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o tio do menino. É você que é responsável. É você que é responsável. Se você não está tendo tempo de pastorear o coração do seu filho, porque você está trabalhando muito, fazendo muita coisa, se você não está tendo tempo de disciplinar ele em amor, de estar próximo dele, de cuidar dele, alguma coisa precisa ser revista. Alguma coisa precisa ser analisada, porque você vai estar fazendo aquilo que Deus não manda. Que aí está em Deuteronômio, né? Você não vai estar ensinando seu filho no caminho que ele deve andar. Todo o tempo. Pastoreando o coração dele. O problema é pecado. A solução não é pedagogia. A solução não é psicologia. A solução é a lei do Senhor. É o evangelho de Cristo. É ela que muda a alma. Ela que restaura a alma das nossas crianças. É dela que nossas crianças precisam, sem sombra de dúvida. Amém. Amém. E, pastor, queria trazer aqui algumas perguntas. Deixa eu só ver aqui. N tinha falado aqui sobre essa questão do foguete, que ele poderia ter criado e tal. Só esclarecer isso, N, vê. Eu concordo contigo. Mas, e aí por isso que quando a gente vai disciplinar, a gente precisa perguntar, a gente precisa conversar, a gente precisa investigar
antes de a gente tomar qualquer decisão, qualquer iniciativa na direção de uma disciplina, né? Se a gente entender que foi algo de imaginação, que foi algo que ele estava construindo, beleza, né? Mas aí isso precisa ser investigado. Isso foi só um exemplo e nem foi foguete que ele falou. Mas Sim, é mas aí. isso. Mas é só para poder trazer essa questão. Pastor, em relação a essa questão que Jonathan trouxe, a gente conversou já sobre essa questão da punição. A gente falou rapidamente sobre a questão das fases. Tem algumas pessoas que falam que existem algumas fases que elas podem ser... a criança pode mentir mais, ou que essa mentira ela pode ser mais... Ela pode ser mais como é que eu digo? Mas o quê? Mais aceitável. Pronto, a palavra é Sim, essa. sim. Existe isso, não existe? A mentira deve ser tratada em todo tempo. Só me reforce isso, por favor. Veja, biblicamente falando, e essa é a nossa cosmovisão da Ecoprime, não, não. Essa deve ser a cosmovisão de todo cristão. Isso não existe. Pecado é pecado. Seja do idoso, seja do adolescente, seja do adulto, seja da criança. Veja como isso é sério. Por que nossas crianças morrem? Porque elas pecam. Porque se houvesse um homem nessa terra que nunca pecou, ele não morreria. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Percebe? Então, o pecado está enraizado no ser humano. A nossa natureza é caída. Nós precisamos entender essa realidade muito bem. É por isso que, quando a gente olha, por exemplo, eu vou só citar um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Timóteo, no capítulo 3, em 2 Timóteo, perdão, no capítulo 3, permita-me rapidamente falar sobre isso, Andressa. Ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, versículo 14, e de quem fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E se nós analisarmos aqui essa palavra infância no grego, que é o texto, né, o idioma em que esse texto foi escrito, sabe qual é a ideia dessa palavra? A ideia dessa palavra é bebê, é feto até. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele sabia da lei do Senhor desde bebê, desde um feto. Não é que ele tinha capacidade de executar aquilo dali, de entender aquilo dali. Não é isso que Paulo está falando quanto a um bebê. Mas Paulo está falando, olha, desde que você, vamos dizer, estava na barriga, você foi exposto à lei do Senhor. Desde que você estava no ventre da sua mãe, você foi exposto a essa lei. Você já conheceu essa lei começou a entrar nos seus ouvidos. E é bem interessante isso, porque assim, a gente sabe que a criança não vai ter intelecto ainda no bebê, para poder desenvolver, entender completamente. Chega uma idade que é chamada idade da razão, de fato. Mas veja, quando a gente tem um filho, eu experimentei isso com o Arthur. Arthur nasceu, estava chorando horrores. Né? Quando eu falei com ele, filho, papai está aqui, ele se acalma. Porque a criança conhece a voz. Quando eu prego na igreja, Arthur ficava se mexendo todo, Davi se mexe todo, porque eu via a voz do pai. Percebe? Então, desde bebê, Andressa, desde a barriga, eu acho que a gente tem que pregar aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos, pastorear o coração deles. Porque só Deus vai saber quando eles vão chegar na idade da razão. Lá, se eles têm mais capacidade, essa instrução é mais profunda ainda. Percebe? Mas nós fazemos isso confiado no Espírito, que é o Espírito que vai tratar, que é o Espírito que vai cuidar. Então a gente disciplina desde que a gente encontra pecado. A gente trata desde que a gente encontra pecado. E a gente entende que pecado de criança e pecado de adulto é pecado e deve ser de fato tratado pela lei do Senhor. Que se a gente for ver mais na frente, Paulo vai dizer, né, que a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu acho que isso aí fecha. Eu acho que isso aí fecha. Perfeito. Ok, pastor, foi uma bênção, né? Muito esclarecedor. É algo que faz parte, a mentira faz parte do nosso cotidiano quanto pais. E muitas vezes nós nos sentimos perdidos, né? Sem saber como lidar com isso. E foi muito bom ter toda essa instrução. E, de fato, ser pai e mãe é extremamente desafiador, né? É a maior e a mais difícil missão das nossas vidas. E pensando nesse desafio,
é que nós propusemos, né, o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que acontece Isso. esse ano, na segunda edição, em setembro desse ano. É um evento presencial que a gente vai ter presente o pastor Ted Tripp e Margie Tripp, que são autores Fantástico. pastoreando o coração da criança e instruindo o coração da criança. Eles vão estar com a gente o dia inteiro para que a gente possa aprender a como lidar com o coração, a como tratar o coração dos nossos filhos ali junto, né, quanto povo, quanto pais reunidos que vivem os mesmos desafios. Então, para você saber mais sobre esse evento, entra lá no www.ecoprime.com.br/centro de treinamento. Você pode entrar aqui no link da bio da gente também, que tem lá o link, para poder você saber tudo sobre esse evento e já garantir a sua vaga, tá? A gente está no final do primeiro lote. Então, corre, garante a tua vaga para que a gente possa estar se preparando para a missão mais importante da nossa vida junto, ali em setembro. Não é isso, pastor? Amém. Isso, com toda certeza. Vou estar lá, se Deus permitir. Minha esposa também. E a gente foi muito abençoado no passado e com certeza vamos ser abençoados também nesse ano. E quem for, de fato, vai aprender muita coisa. Que eu digo que, assim, se você ainda não tem nem contato com isso, isso vai mudar a sua vida. Sabe? Essa visão do Ted Tripp, entender ela, vai mudar o modo como você lida com seus filhos, vai mudar o modo como você pastoreia a sua casa. Eu tive um pastor que eu conheci que ele disse assim, eu me arrependi de não ter conhecido o Ted Tripp antes. E não ter tido esse material antes, porque eu só fui conhecer isso depois, quando meus filhos já estavam mais velhos. Ele até falou, você está na minha frente, Augusto, né? Isso é muito bom para você estar já com esse material. Então, assim, a gente está, como é que é para me investindo mesmo nas famílias, porque a gente sabe dessa importância, né? De como isso, de fato, é precioso. Eu posso concluir, então, Andressa, só trazendo rapidamente alguns conselhos práticos, Pode sim. tá? Como a gente pode lidar, então, com essa situação que a gente viu tudo hoje. Vou tentar ser bem breve, tá? Se você quiser pegar uma caneta para anotar, quiser rever a live depois, você faz isso. Eu queria só trazer alguns conselhos práticos para você poder cuidar do coração dos seus filhos, tá? Em primeiro lugar, cultive a prática do culto doméstico. A palavra da verdade deve permear a sua casa. Isso cabe a você, principalmente a você que é homem, que deve liderar o seu lar, tá bom? Então, cultiva a prática do culto doméstico. Um momento de você estar com a família, orar junto, meditar em um texto da palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor, tá? Faça isso, 10, 15 minutinhos, você pode fazer isso daí. Vai ser algo que vai ser um divisor de águas também na vida da sua família. Com toda certeza, eu quero te encorajar isso. Se você não pratica, você começar a praticar. Segundo, está muito dentro daquilo que nós estamos te oferecendo hoje como EcoPrime também, tá bom? É você ler e meditar, tá? No ensino bíblico sobre a mentira, sobre a educação dos seus filhos, sobre como pastorear o coração deles. Você precisa disso. Você precisa investir na vida dos seus filhos e investindo na sua vida. Nós, Andressa, fazemos pós-graduação, fazemos mestrado, fazemos doutorado, estudamos muito para a nossa área de trabalho, muitas vezes, e negligenciamos o estudo que a gente deve ter quanto à nossa família. Com nossa família é nosso bem mais precioso. Depois de Cristo, depois da nossa salvação, e nós glorificamos a Cristo cuidando da família, esse é o nosso bem mais precioso. Então, dedique-se a estudar, tá? Se inscreve aí no centro de treinamento de pais cristãos, participa das nossas lives também, estamos trazendo bom conteúdo aqui na EcoPrime para você, para poder te ajudar na sua casa, te ajudar na sua família. Leia bons livros. Se você quiser indicação aí, manda uma mensagem para a gente, tá? No Instagram, no direct, a gente vai estar indicando bons materiais para você, ok? Invista em estudar. Eu tenho falado isso, Andressa, para os pais, para os casais da igreja lá, nossa, que querem ser pais. Eu digo, olha, você quer ser pai? Começa a estudar desde agora. Não sou pai ainda. Está na hora de estudar. Está na hora de começar a estudar. Você está na frente. Quanto mais a gente puder estudar, melhor, ok? Tenha cuidado, então, com as mentirinhas boas. Elimina isso da tua vida. Se você fala que vai disciplinar seu filho, disciplina. Se você não está no telefone, não fala que você não está no telefone, tá? Que você está no telefone. Não conta mentirinha besta. Seja verdadeiro na sua casa. Isso vai te ajudar bastante. Tá bom? Isso vai ser bênção para a vida dos seus filhos. Outra instrução rápida. Você pode rever a live, tá? Eu só estou tentando ser bem resumido aqui. Decore versículos em família. Se o problema da sua casa está sendo mentira, seja com você, seja com seus filhos, decora textos da palavra de Deus junto com eles. Versículos que tratem sobre o uso da língua, versículos que falem sobre a importância de falar a verdade.
E eu vou citar alguns aqui para você poder anotar e você poder ver, tá? Tiago 3,6, você pode ver, decorar isso com sua família. Salmo 15, versículo 2 e 3. Filipenses 4, versículo 8, que fala sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Salmo 34, versículo 12 e 13. Provérbios 18, 21. Provérbios 10, 32. Você pode decorar esses textos. Você pode fazer suas devocionais também no livro de Provérbios, no livro de Tiago. São livros que tratam muito sobre essa questão da mentira. Isso vai te ajudar, tá bom? Isso é um conselho prático. É para você sair daqui e colocar de fato em prática no seu dia a dia. Outro conselho muito importante: ore pela vida dos seus filhos. Ore. Porque a gente pode ensinar, a gente pode disciplinar, a gente pode pastorear, a gente pode virar cambalhota. Mas se o Espírito de Deus não operar no coração dos nossos filhos, não aplicar essa palavra ao coração deles, a gente não pode fazer nada. Tá bom? Então, disciplina bíblica, instrução bíblica é sempre acompanhada de oração. Ore todos os dias pela vida dos seus filhos. Aquele pecado que você vê nele, é pelo aquele pecado que você tem que orar. Para que o Senhor proteja, para que o Senhor livre, para que o Senhor santifique o seu filho. Esse é um conselho muito importante. E o último conselho que eu quero te dar é: faça parte de uma igreja que pregue a verdade. Esse é o último conselho que eu quero te dar. Nós precisamos da palavra da verdade entrando nos nossos ouvidos. No domingo, nós precisamos ouvir o verdadeiro evangelho. O domingo nos prepara para a semana. Ouvir a palavra da verdade nos guia da verdade. Então, eu queria que você se examinasse hoje, examinasse sua igreja. Não estou criticando, dando menção nenhuma, pastor nenhum. Mas eu quero que você se examine, porque isso é muito importante para a vida da sua família. A melhor igreja não é perto da sua casa, é a que é mais perto da palavra. Se você está numa igreja que apenas o pastor fala palavras que confortam o teu coração, que não tocam em pecado, se ele não prega a Bíblia, se ele fica contando história, se ele fica inventando coisa, esse não é o melhor lugar para você e para sua família. O melhor lugar para você estar é um local onde o pastor vai abrir a Bíblia e vai pregar da maneira que a gente fala positivamente, versículo a versículo, te explicando como viver aqueles versículos na prática. Seu filho precisa ouvir a pregação, você precisa ouvir a pregação, nossa família precisa ser exposta à pregação e estar firmada em uma igreja que prega a verdade. Se você seguir esses conselhos, muita coisa pode mudar na sua vida e mudar com certeza para muito melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a praticar isso que a gente viu hoje e que Deus ajude a mim e a você também, Andressa. Né? Nós estamos todos no mesmo barco, precisando da graça e da instrução do Senhor. Verdade, pastor. Precisamos sermos capacitados, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos capacite. Gente, a vocês todos que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada por vocês nos darem o privilégio de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Que Deus os abençoe. Pastor, vamos finalizar com uma oração? Vamos sim. Amém. Precisamos orar, né? Precisamos orar, né? A melhor coisa é aquilo que a gente mais precisa. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela EcoPrime. Obrigado, Senhor, pela vida de Andressa também. Obrigado, Senhor, porque nós temos entendido a nossa missão e nós temos tentado cumprir nossa missão, Senhor. De sermos auxiliadores da família, Senhor, no cuidado com os filhos, no cuidado com o casamento, no cuidado com a sociedade. Que o Senhor, então, continue a usar a nossa escola dessa maneira. E que o Senhor, Pai, continue a nos edificar com a Tua palavra. Que aquilo que nós aprendemos aqui hoje possa, de fato, virar a realidade da nossa vida. Capacita cada pai a instruir seu filho, a pastorear o coração do seu filho. E, Deus, nós te pedimos, nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor, o Teu Espírito Santo, convença nossos filhos do pecado, da justiça, do juízo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, quebre o coração deles. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, santifique os nossos filhos, faça os nossos filhos mais parecidos com Cristo, Senhor. Nós queremos que eles vivam para a Tua glória, que eles trabalhem para a Tua glória, que eles se comportem para a Tua glória e que eles constituam no futuro famílias para a glória do Senhor, Pai. Amém. Nós confiamos em Ti, eles são Teus. Nós deixamos eles como eles já estão nas Tuas mãos, porque eles pertencem ao Senhor, Pai. E nós pedimos isso não porque temos mérito, mas pelo mérito de Cristo. Por isso que nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Amém, gente. Valeu. Deus abençoe. Boa noite. A live fica gravada, se você quiser. De repente, que o seu marido ou sua esposa que não estavam aqui presentes assistam.
Depois compartilha com eles, compartilha com algum amigo que esteja vivendo alguma situação assim, tá? E a gente falou aqui sobre o culto doméstico, pastor, eu lembrei que lá no nosso canal do YouTube tem um vídeo lá sobre como fazer o culto doméstico num Beabá. Então, você pode acessar lá também e poder acompanhar, se alimentar um pouquinho desse conteúdo para, de repente, iniciar um culto doméstico na sua casa. Tá joia? Amém. Beijo, pastor. Muito obrigada. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos. Um abraço. Até logo.